A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. E a gente vai continuar nesse propósito, né? De consagração que foi proposto pela liderança da igreja. E tem sido bênção, tem sido muito edificante para mim e eu acredito que para os irmãos também. Amém? E hoje a gente vai refletir num versículo bíblico, né? Numa passagem que está no Antigo Testamento, sobre consagração. E essa passagem é uma passagem muito clara que Deus nos orienta sobre a consagração. E a gente vai fazer uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, né? Pedindo que o Senhor nos ajude a nos consagrar e que os irmãos possam estar orando conosco. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia que já passamos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas, pelo qual hoje podemos ter livre acesso a Ti. E obrigado, Senhor, pelo momento que temos, Senhor, de consagração agora. Obrigado pela oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos, Senhor, com os irmãos nessa noite. Claro que em tecnologia, né? Não estamos presencialmente reunidos, mas em espírito, Senhor, eu creio que cada um dos irmãos, Senhor, está em comunhão conosco e com o Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco e além de falar conosco, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos consagrar, nos ajude, Senhor, a dedicar a nossa vida a Ti, a santificar a nossa vida e que o Senhor se agrade de nossas vidas, Senhor, como igreja, como indivíduos, como filhos. E em nome de Jesus, Senhor, gera, Senhor, em nós maturidade, gera em nós, Senhor, um conhecimento de Ti, um conhecimento da Tua presença, Senhor, para que possamos ser cada dia mais firmes, para que possamos cada dia amar a Ti mais e mais, Senhor. Essa é a nossa oração. Fala conosco nesse texto e nós te oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria meditar com os irmãos num texto que está lá em Levítico capítulo 20, versículo 7 e 8. Amém? Levítico capítulo 20, versículo 7 e 8. Guardar os irmãos abrirem. Esse texto, irmãos, ele é extremamente claro sobre o assunto que a gente tem tratado, que é consagração, né? E só contextualizando aqui com os irmãos, o livro de Levíticos é um conjunto de leis, orientações do Senhor ao povo, né, de Israel. E Deus entrega essas leis a Moisés para que o povo pudesse viver na presença de Deus no acampamento. Amém? Então, ele começa aqui esse trecho, né, com uma série de orientações, uma série de leis ao povo. E no versículo 7 ele dá um chamamento, né, ao povo. Ele chama o povo à consagração, à santificação. E a gente vai ler o versículo 7 e 8, diz assim: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, sou Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Desculpa, irmãos. Justamente. Eu li o 7 e 8. Eu vou ler novamente. O 7 diz assim: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Versículo 8: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Irmãos, esse texto aqui, por que eu disse que ele é muito claro? Porque esse texto aqui ele fala um pouco sobre o que é consagração. Ele fala também sobre como podemos nos consagrar. E ele fala o porquê nós devemos nos consagrar. Amém? Então, a gente viu aí num dos últimos vídeos aí que o pastor Alex gravou, que ele pontuou, né? Ele disse que a consagração nada mais é do que a separação, né? A consagração é uma separação. E é muito verdade isso, porque a gente lembra que no Antigo Testamento, quando algum objeto era consagrado ao templo, aquele objeto ele passava a ser separado, ele passava a ser única e exclusivamente para aquela função, né? E a gente lembra também da vida de Samuel, que Samuel ele nasceu e com alguns meses de vida ele foi consagrado ao Senhor, né? Então Samuel passou a vida inteira exercendo aquela função única, exclusiva de profeta, né, juiz, ou seja, em serviço ao tabernáculo, ao Senhor, né? Então, o pastor Alex disse muito bem, a consagração nada mais é do que uma separação. Nada mais é do que a separação de alguém para o serviço, né, para o Senhor, para a presença do Senhor. Então, ele diz aqui no início, no versículo 7, consagrem-se, porém, que sejam santos. Ou seja, ele está dizendo aqui o que é consagrar. Consagrar-se nada mais é do que ser santo. Então, aqui ele fala muito claro sobre isso, né? Que nós devemos ser santos. E ser santos é exatamente isso, irmão. Ser santo é ser separado. Separado do pecado, separado para uma vida de serviço ao Senhor, separado para uma vida de comunhão ao Senhor, com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor. Isso é ser santo. E esse texto, como eu falei, ele fala também sobre como consagrar-se. O versículo 8 diz aqui: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Então é muito claro esse texto. Como se consagrar? Talvez os irmãos estejam se perguntando, né? Como eu posso me consagrar? Irmãos, é muito simples. É muito simples. Apesar de ser difícil. Porque a gente sabe que obedecer a palavra é difícil. Obedecer aos decretos, os mandamentos do Senhor e os praticar é difícil. Mas a palavra aqui é muito clara. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Amém? Então, se nós queremos nos consagrar, devemos nos esforçar em praticar, obedecer os decretos, os mandamentos de Cristo e os praticar. Amém? Devemos olhar para a vida de Cristo, olhar para a maneira com que ele viveu na terra, olhar para os seus atributos, olhar para as suas qualidades, para o seu coração e segui-lo, e obedecê-lo e praticar aquilo que ele praticou. Amém? Essa é a forma bíblica de se consagrar. Amém? E aqui, por último, a gente vê o porquê da consagração, né? Esse texto também é muito claro. Olha o que diz o versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, irmãos, esse texto também é muito claro quanto a isso. Por que me consagrar? Por que os irmãos devem se consagrar? Será que a gente deve se consagrar quando a gente quer alguma coisa da parte de Deus? Ou quando a gente está vivendo alguma dificuldade, alguma situação na vida uma adversidade na vida, né?
Será que é sobre isso que o texto está falando? Não, irmãos. A consagração ela deve ter um motivo. E esse motivo é único e exclusivamente porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso Deus e Ele é digno da nossa consagração. Ele é o nosso Senhor e Ele merece a nossa santidade. Amém? Então esse texto é muito claro em nos revelar o porquê devemos nos consagrar. E só para encerrar, eu queria destacar o que ele diz aqui no final do versículo 8. O versículo 8 diz: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. É interessante, irmãos, porque parece uma contradição, né? No versículo 7 ele fala: sejam santos, né? Santifiquem-se, trocando as palavras, né? E no versículo 8, no final do versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor que os santifica. Então, irmãos, parece uma contradição, mas eu aprendo com esse texto que a santificação ou a consagração, que é a palavra que a gente tem usado, é uma via de mão duplas. É uma via de mão dupla. Por um lado, irmãos, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de nos consagrar, nós temos que nos esforçar, nós temos a responsabilidade de lutar pela nossa santificação, em obedecer os decretos, os mandamentos de Cristo, em praticá-los. Nós temos essa responsabilidade. Mas esse texto nos ensina também que o Senhor, ele tem uma obra sobrenatural em nossa vida. O Senhor nos santifica. Esse texto nos ensina, irmãos, que sozinhos nós não somos capazes de nos santificar. Esse texto nos ensina que na força do nosso braço nós somos incapazes de ser santos e consagrados ao Senhor. Mas aqui vem a boa notícia. O Senhor nos santifica. O Senhor está dizendo aqui àquele povo e a nós hoje que somos o povo de Deus que Ele vai nos ajudar. Ele vai fazer uma obra sobrenatural em nossa vida. Por mais que a gente tente sozinho, a gente não vai conseguir. Mas o Senhor está nos dizendo: eu os santifico. Eu tenho uma obra sobrenatural na vida de vocês. E essa obra é realizada pelo meu Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, temos sim a responsabilidade de nos esforçar para praticar a lei, para praticar o que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, nos ensinou. Mas precisamos crer na obra do Espírito Santo em nosso coração. Porque quando nós nos posicionamos em praticar, em lutar, em se esforçar para nos santificar, o Senhor vem com sua obra, com seu Espírito e nos santifica. E essa obra é completa. Essa obra será completa. Porque aquele que começou a boa obra em nosso coração é fiel para terminá-la. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu queria fazer uma breve oração, deixar essa palavra com os irmãos, que os irmãos possam ser novamente encorajados a buscar a santificação, a buscar a consagração, buscar se esforçar para obedecer os mandamentos, a lei do Senhor, a lei de Cristo. E que os irmãos também possam crer na obra do Espírito Santo em nossos corações, porque só Ele é capaz de transformar o nosso coração. Só Ele é capaz de transformar o nosso caráter e nos santificar plenamente. Amém? Então eu queria orar com os irmãos sobre essa palavra. Senhor, nós meditamos na Tua palavra, nós já entendemos, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. E agora, Senhor, nós colocamos isso em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos declarar o nosso desejo, Senhor, de nos consagrar a Ti, de nos santificar diante de Ti. Senhor, nós reconhecemos que não conseguimos sozinhos. Nós reconhecemos que somos incapazes de ser santos sem a Tua ajuda. Somos incapazes, Senhor, de obedecer a lei
sem o Teu Espírito em nós, realizando a obra, Senhor, de santificação, a obra de consagração. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos santifique à medida que nós busquemos a santidade. Que o Senhor nos santifique e que o Senhor nos torne pessoas mais maduras, uma igreja mais madura, que possamos te agradar mais com a nossa vida, que possamos viver mais para Ti, consagrados mais a Ti. E essa é a nossa oração, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoe a liderança, abençoe cada irmão que está ouvindo essa mensagem e seja conosco, Senhor, ao longo desse propósito. Continua nos consagrando, usa, Senhor, os irmãos para também revelar algo da parte do Senhor a nós. E muito obrigado, Senhor. Abençoa o restante da noite. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos sejam abençoados, em nome de Jesus.